Continuando a série sobre o estado da arte do jornalismo no Brasil, particularmente aqui na Bahia, eu ontem no primeiro vídeo estranhava a baixa reação que houve aqui em Salvador, que há em Salvador, com a safadeza feita pelo prefeito atual da capital baiana, Antônio Carlos Magalhães, neto do cacique Antônio Carlos Magalhães, que mandou na Bahia por mais de 30 anos, e justiça seja feita, esse líder político foi quem inseriu o estado da Bahia como algo importante nacionalmente. Depois da sua morte em 2007, a Bahia voltou ao mesmo estágio de penúria e de indigência política que antes da existência dele. Ou seja, não há ou não surgiu um líder, seja com carisma, com a força, com a capacidade de articulação política que Antônio Carlos Magalhães, que gerou inclusive uma espécie de escola de política, não só na Bahia, mas ele tinha aliados em todo o Brasil, que é o chamado carlismo. Então, pois bem, o atual prefeito é o neto dele, foi deputado federal algumas vezes, e filho também de gente articulada com a política. O pai dele, do prefeito, é professor da Universidade Federal da Bahia, e na verdade você se torna professor só para ilustrar os seus negócios, como acontece com muitos professores universitários que estão ali ocupando o lugar de professor apenas com uma espécie de lustro, acha-se bonito, como diria Sérgio Buarque de Holanda, né? Ter um título de bacharel, mas na verdade os seus interesses e os seus negócios são outros. Por exemplo, esse Antônio Carlos Magalhães Júnior, que é o pai do prefeito atual, ele é o superintendente da Rede Bahia. O que é a Rede Bahia? A Rede Bahia é um conglomerado que tem nas comunicações um dos seus principais negócios. Esse conglomerado é relativamente recente. Ele é criado depois que Antônio Carlos Magalhães se torna ministro das comunicações durante o governo de transição liderado por Tancredo Neves. Foi Tancredo Neves que, eleito indiretamente pelo colégio eleitoral, quando se deu o fim da ditadura militar, quando os militares devolvem aos civis, a partir de 1985, eles são derrotados no colégio eleitoral. Na Câmara dos Deputados, a Câmara elege um candidato supostamente de oposição, que era Tancredo Neves. Na verdade não era oposição do sim, porque com o golpe militar, os militares só permitiram o funcionamento de dois partidos políticos. Um partido era um partido da oposição aos militares, é o chamado Partido do Sim, que era o Movimento Democrático Brasileiro, que era um grande guarda-chuva no qual acorreram políticos das mais variadas correntes partidárias de centro e de esquerda, e o Partido do Sim Senhor, que era o partido que apoiava os militares, que era a ARENA, Aliança Renovadora Nacional. Pois bem, com o fim da ditadura, durante a eleição de Tancredo, Antônio Carlos Magalhães teria sido indicado por Roberto Marinho, dono da Rede Globo de comunicação, Rede Globo de televisão, amicíssimo de Antônio Carlos Magalhães. O Roberto Marinho recebeu Tancredo Neves no seu escritório, na sua residência no Rio de Janeiro, e tirou da manga do colete Antônio Carlos Magalhães para ser o ministro das comunicações. Até aquela altura era um ministério que tinha o poder absoluto na distribuição de canais de rádio e de televisão, ou seja, empresas de radiodifusão. Era uma atribuição do ministro das comunicações
distribuir esses canais. Antônio Carlos assumiu e, evidentemente, vislumbrando a volta da democracia, que se daria com a aprovação da Constituição de 1988, a Constituição de 1988 estabeleceu um título da comunicação ou das comunicações, estabelecendo regras mais republicanas para a concessão da exploração de canais de radiodifusão, tanto rádio quanto TV. Isso a partir de 1988, com a aprovação da Constituição. Mas no período entre 1986 até o final de 88, governo de transição, o ministro das Comunicações era Antônio Carlos Magalhães, tinha sido governador da Bahia por 2 vezes, foi governador na década de 1970, no início, logo assim que deixou a prefeitura, e aqui eu corrijo uma informação dada no vídeo anterior. Ele foi governador logo depois de deixar a prefeitura de Salvador, depois foi para o ministério, foi para a Eletrobras, dirigir essa empresa de energia elétrica do Brasil, uma estatal criada pelos militares. Regressou sucedendo Roberto Santos, que também foi governador indicado pelos militares, depois foi reitor da UFBA, etc. Regressou para o governo novamente da Bahia em 1979, fez o seu sucessor, no caso foi o João Durval Carneiro. Depois ele perdeu a eleição para um candidato da oposição aqui na Bahia, o Valdir Pires, a eleição que houve em 1986 para governador. O grupo de Antônio Carlos Magalhães perdeu a eleição. Ele não foi candidato, ele perdeu a eleição. E ao perder a eleição, como ocorre normalmente no Brasil, se um político perde a eleição, logo ele arranja um emprego público, uma indicação pública. No caso dele, ele foi premiado com o Ministério das Comunicações, quando Tancredo Neves montou o seu ministério. Nós sabemos que Tancredo Neves morreu sem assumir a cadeira de presidente, e quem assumiu foi José Sarney. José Sarney, prócere da Arena, como Antônio Carlos Magalhães, portanto, manteve Antônio Carlos Magalhães como ministro das Comunicações. Antônio Carlos Magalhães tinha muito mais poder de articulação do que o próprio Sarney. E o que foi que ele fez do Ministério das Comunicações? Ele fez um balcão de negócios, ou seja, todas as concessões de redes de televisão, de canais de televisão e de rádio em todo o território nacional, o Antônio Carlos Magalhães concedeu principalmente para os aliados dele. O bom de Antônio Carlos Magalhães é que ele era direto, sincero, e ele declarou várias vezes: você acha que eu vou dar para o meu inimigo, um instrumento, uma ferramenta de poder tão grande que é um canal de TV ou canal de rádio? Eu tenho que dar aos aliados, aqueles que querem dar sustentação ao governo caótico e mambembe que era o governo de José Sarney, aquela altura, no período que foi de 1986 a 89, com a inflação anual chegando a quase 4 dígitos, ou seja, mais de 3 dígitos. A geração nova não sabe o que é isso, não sabe o que é uma inflação alta, mas na época de Sarney, você comprava um pãozinho francês para o café da manhã, às 7 horas da manhã custava, digamos, 10 centavos, ao meio-dia esse mesmo pãozinho custava 15 centavos, no final da tarde esse mesmo pãozinho, aquele que você comprou por 10 centavos 7 horas da manhã, 5 horas da tarde ele já custava 20 centavos, 8 horas da noite já era 25 centavos, e no dia seguinte aquele mesmo pãozinho custava já 30 centavos. Isso era a inflação que nós que vivemos esse período de transição experimentamos. Antônio Carlos Magalhães, à frente do Ministério das Comunicações, resolveu ele próprio montar a sua rede de comunicações. Ele já tinha um jornal, o Correio, na época chamado Correio da Bahia,
que ele criou em 1979, aliás, foi o meu primeiro emprego digno como repórter. Eu tinha acabado de entrar na faculdade de comunicação, na época não se chamava faculdade, mas no curso de jornalismo, na época era Escola de Biblioteconomia e Comunicação, EBC. Eu tinha ingressado ali em 1980 e logo em 1980 fui contratado pelo Correio. Quer dizer, eu concorri a uma vaga de foca, né, junto com outros colegas, né, e eu fui um dos selecionados. E pouco tempo já fui alçado à categoria de repórter especial. Ou seja, quem dirigia o jornal à época viu em mim e em alguns outros colegas algum potencial, algum talento, né? Então o salário era muito bom. Como eu como repórter especial, em geral fazia matérias especiais, era enviado de avião, de monomotor, para realizar matérias por toda a Bahia, né? Eu e alguns outros colegas. A redação, Antônio Carlos Magalhães, muito inteligente. Quando ele criou o Correio da Bahia, em 1979, ele colocou à frente alguns dos maiores jornalistas do Brasil. E ele montou uma redação composta somente por jornalistas de esquerda. Tinha lá gente, ó, por exemplo, o pauteiro, que era o cara que fazia a pauta, o cara era ligado ao Partido Comunista, que era proscrito. Todo mundo sabia que o cara era do Partido Comunista. Meu amigo Prata foi meu pauteiro. Ele trouxe do Rio Grande do Sul um cara chamado Antônio Carlos Santos, um cara também ligado a grupos de esquerda radicalizados. O principal repórter especial do Correio, contratado à época, era o José Filgueiras, que é irmão do ex-diretor da Faculdade de Economia aqui da UFBA, também de esquerda. Esse Zé Filgueiras, ele foi desse mesmo grupo que pegou em armas para derrubar a ditadura, do qual fez parte a Dilma Rousseff. Então a redação do Correio, Antônio Carlos disse, eu vou montar uma redação só com gente de esquerda, porque há um mito de que os esquerdistas são melhores repórteres. Os esquerdistas geralmente dão-se melhor como jornalistas. É a mesma prática usada também para montar a TV Globo, né? Os principais escritores, os principais dramaturgos, né? Dias Gomes, Janete Clé, Ferreira Goulart. Quer dizer, era esse o time de Roberto Marinho. Inclusive a história de quando os ditadores militares se incomodavam com algum texto de Dias Gomes, né? Um dos maiores dramaturgos brasileiros, teledramaturgos brasileiros, se incomodava com Ferreira Goulart, se incomodava com esses diretores de telenovelas de esquerda que Roberto Marinho contratou, e os militares se incomodavam, se queixavam a Roberto Marinho. Há a lenda que Roberto Marinho disse, olha, não mexa com os meus comunistas. Assim também fez Antônio Carlos Magalhães ao montar o Correio, na época Correio da Bahia. Você sabe quem foi que ele contratou pagando milhões para montar o Correio da Bahia? Ninguém menos que Mino Carta, o jornalista Mino Carta, um italiano radicado no Brasil, né, e que criou a revista Veja, responsável pela primeira redação da revista Veja, que era uma das maiores revistas, que surgiu em 1968, né, com uma capa, a capa de número 1, é a Foice e o Martelo. Quer dizer, em plena ditadura militar, ante o AI-5 de dezembro de 1968, surge a revista Veja, montada e dirigida por Mino Carta, o Antônio Tivita, o Victor Tivita, dono da editora Abril, deu a Mino carta branca para montar essa revista. Ele foi perseguido, foi demitido, teria sido demitido por pressão da linha dura do regime militar, e Mino Carta montou depois, se não me engano, montou a Isto É, também uma revista que veio, de certa forma, uma revista de informação semanal, que veio, em certa medida, concorrer com a revista Veja. Depois o Mino Carta, ele montou um jornal, isso já no início dos anos 1980, no período de final da ditadura, um grande jornal chamado A República, um bom jornal semanal, ou era diário,
Minucarta, quem montou e dirigiu, e depois foi montar outras coisas. Hoje é diretor da Carta Capital, que foi uma das principais revistas que apoiou o descalabro dos governos Lula e do governo Dilma Rousseff, um defensor feroz do lulopetismo. Lulopetismo se tornou Minucarta. Mas Antônio Carlos Magalhães, quando quis montar o Correio, chamou Minucarta para montar o Correio. Minucarta havia também montado um jornal do grupo Estado de São Paulo, do jornal Estado de São Paulo, que foi o Jornal da Tarde, premiadíssimo Jornal da Tarde, que valorizava muito a imagem, valorizava muito a fotografia, abria grandes fotos, tanto na primeira página quanto nas páginas internas. Minucarta, quando montou o projeto do Correio, em 1978, o jornal começou a funcionar em 1979, ele replicou o mesmo modelo do Jornal da Tarde, certo? Eram grandes imagens, grandes fotografias, texto mais curto, né? Manchetes garrafais, né? Então ele estruturou a primeira equipe Minucarta. Essa equipe veio lá do Rio Grande do Sul, veio de São Paulo. Tinha um diretor de redação, esqueci o nome, Sérgio. Depois ele foi ser diretor de comunicação do Grupo Econômico, do Banco Econômico. Esqueci o nome dele. Mas era uma pessoa, a redação do Correio, eu me lembro, lá na Avenida Paralela, uma nova avenida que Antônio Carlos montou. O prédio do Correio foi construído pela Góes Coabita, uma empresa que foi muito beneficiada, né, com a expansão que Antônio Carlos Magalhães fez dessa área aqui de Salvador, chamada o Miolo de Salvador, e rasgando também toda essa orla aí do litoral norte. Antônio Carlos teria comunicado antes aos seus amigos empresários que adquiriram terrenos a preços de banana, e quando a urbanização começou em toda essa área, esses empresários ficaram milionários. Conta-se que, em troca disso, o grupo Góes Coabita, né, Joaci Góes, etc., deram a Antônio Carlos Magalhães de presente o prédio onde funcionou o Correio da Bahia. Hoje esse prédio foi vendido e lá funciona, se não me engano, a Advocacia Geral da União. Mas teria sido um mimo, um presente de Joaci Góes. Depois Joaci Góes se tornou adversário de Antônio Carlos Magalhães. Ele próprio montou o seu próprio jornal, Joaci Góes, que é a Tribuna, né? Tribuna da Bahia, né? Ele adquiriu esse jornal na década de 1980, quando se tornou inimigo de ACM. Mas eu trabalhei lá no Correio, primeiramente como foca. 3 meses depois, o meu status mudou. Eu fui contratado como repórter, chamava Repórter B. Era um repórter especial que ganhava um salário, digamos, o piso salarial na época de jornalista era 5 salários mínimos. Eu ganhava um pouco mais do que 5 salários mínimos mensais, não sei se eram 7 ou 8 como repórter B, fazendo matérias e coberturas especiais. Então ele tinha montado já o Correio, que não tinha, digamos assim, prestígio algum, porque se identificava o Correio como um jornal de Antônio Carlos Magalhães, um jornal carlista, era um jornal que fazia propaganda política dele. Eu fiquei lá, acho que 2 anos e meio, e logo fui demitido. Mas em 1986, quando assumiu o Ministério das Comunicações, Antônio Carlos resolveu criar a sua emissora de TV aqui em Salvador, né? Chamou de TV Bahia. A TV Bahia foi inaugurada, se não estou enganado, ou foi em 86 ou foi em 87, se não me engano, para se juntar ao jornal Correio da Bahia. À época ele conseguiu, Antônio Carlos Magalhães, ele inaugurou a TV Bahia como uma retransmissora da então Rede Manchete de televisão. A Manchete foi uma rede de televisão que existiu no Brasil a partir do início dos anos 1980, com a falência das emissoras de Chateaubriand, de Assis Chateaubriand, que foi o grande magnata das comunicações brasileiras, o verdadeiro cidadão Kane das comunicações no Brasil, a partir da década de 1940. Esse grande conglomerado chamado Diários Associados era proprietário de rádios, proprietário de TVs, etc, etc. E com a falência dele, os militares, no final dos anos 70,
né, digamos, leiloaram, dividiram em 3 partes o espólio dos Diários Associados, e os militares encaminharam uma solução de leiloar dividido esse patrimônio dos Diários Associados, e um dos grupos que adquiriu uma parte dos Diários Associados foi o grupo liderado por um judeu que era proprietário de revistas famosas, né? A revista Manchete, acho que a revista Manchete, a revista Ele e Ela, revistas que lançaram Xuxa Meneghel como esses modelos que fotografam nus, né? Esse Adolf Bloch era na época uma grande potência das comunicações, comprou uma parte e ele criou a Rede Manchete no início dos anos 1980, Rede Manchete de televisão. E aqui na Bahia, quando a ACM criou a sua TV, ele negociou que a sua TV seria retransmissora da Rede Manchete. Isso no início, porque em verdade o que Antônio Carlos Magalhães queria, como de fato conseguiu, foi ser retransmissor da Rede Globo de televisão aqui no estado da Bahia. Então ele logo conseguiu essa façanha, né? E depois criou várias outras emissoras pelo interior do estado da Bahia, claro, não com o nome dele, porque a própria legislação proíbe, mas hoje essa Rede Bahia, ela tem, se não me engano, 6 canais próprios e mais não sei quantas retransmissoras por todo o estado da Bahia, além de também deter um conglomerado de rádios, né, emissoras de rádio e jornal, como o jornal Correio, né? A família Antônio Carlos Magalhães, portanto, sob a superintendência do pai do prefeito, né, se tornaram coronéis na área de comunicações aqui no estado, o maior grupo de comunicação, né, empregador de quem se forma lá na minha faculdade e em outras faculdades de comunicação, na área de produção também, é o maior empregador depois do estado, do próprio estado que eu digo é estado estadual, prefeituras, câmaras, assembleias, etc. Então, mas eu vou continuar essa série falando sobre o estado de jornalismo. Vê-se porque a reação, a ACM Neto, esse prefeito, que dá uma justificativa extremamente, eu diria, safada, para justificar o aumento das tarifas do transporte coletivo, o preço que o cidadão vai pagar, sem levar em conta, inclusive, que há repercussão em outros preços, porque se você paga mais caro o transporte, né, isso vai ter um custo em cascata para outros setores também, e a reação é muito baixa, muito pouca, por conta do movimento social, por conta da suposta oposição a ele, né?